Vamos lá, pessoal, continuando aqui, direitos e garantias fundamentais, estão gostando, estão entendendo, tá? Tá tudo aqui, estou procurando ser de forma mais didática, a gente faz uma brincadeira ou outra, mas tudo aqui é técnica de memorização. Às vezes eu acho muito legal quando o aluno chega comigo e ele fala, professor, no dia da prova eu não lembrei nem lá do assunto, mas eu lembrei da brincadeira que me levou a lembrar do assunto. Então, assim, a gente faz algumas brincadeirazinhas justamente para trazer um efeito mnemônico, um efeito de associação, e é uma coisa que dá muito resultado. Vamos agora para um próximo bloco, né, que fala que são vários incisos, né, o inciso 4, o 5º, o inciso 9, o inciso 10, que traduz um bloco aqui de incisos do artigo 5º, que envolve a liberdade de manifestação do teu pensamento. A Constituição, ela não quer saber do teu pensamento, o que você pensa. Isso a Constituição não está nem aí. O que a Constituição está preocupada aqui nesses incisos é quando você expõe o teu pensamento, tá? Quando você tira o teu pensamento aqui da tua cachola e traz ele para o mundo. E é aqui que ela está realmente tutelando, ela está aqui realmente trazendo aqui algumas situações. Vamos começar aqui pelo inciso 4, vamos lá? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vamos lá, vamos já falar aqui direito de resposta. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou de licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? A gente vai já falar disso aqui, ó, intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Muitas coisas aqui para nós agora vamos esquematizar, tá? Vamos esquematizar começando por aqui. Vamos lá, todo mundo? Olha, o que esses incisos aqui eles estão trazendo? Então, ele traduz aqui a chamada liberdade de manifestação do pensamento. Manifestação do pensamento. O que traz isso, Fábio? É o seguinte, minha gente, é um direito nosso você falar o que você quiser falar, você escrever o que você quiser escrever, tá? Você pode até gesticular. Então, isso aqui é um direito nosso, é um direito de cada um de nós, falar o que quisermos, escrever, gesticular, né? É direito nosso. Agora, o que não está dentro desse nosso direito, tá? Sendo proibido, aí você vai colocar, a gente vai até colocar aqui de vermelho, de tudo isso aqui, né? De tudo isso aqui, é proibido o anonimato. Você tem o direito de escrever, de gesticular, de falar o que você quiser, mas você tem que colocar o teu nome. Quem é que está falando aquilo? Tem que dar a tua cara. É proibido fake. É proibido fake, que eu digo, aqueles perfis fakes para ficar atacando pessoas, ficar falando mal de pessoas. Isso é proibido constitucionalmente, tá? Fábio, mas se eu me identificar, é direito meu, eu, por exemplo, eu ofender uma pessoa? Eu posso ofender uma pessoa usando a minha liberdade de manifestação do pensamento? Bom, você pode ofender, tá? É uma situação que você pode até ofender uma pessoa, ofendido. Ninguém pode te impedir de ofender uma outra pessoa. Ninguém pode te impedir disso. Mas depois, você vai ter que assumir as consequências. Tá? Você vai ter que assumir as consequências do teu ato. É por isso que você tem que se identificar, para depois a pessoa que manifestou o seu pensamento, para que ela possa ser responsabilizada. No direito constitucional, uma pessoa que se sentiu ofendida por uma outra, né, ter expressado o pensamento, o ofendido ele vai ter alguns direitos. Tá? O ofendido vai ter alguns direitos. O primeiro direito aqui que o ofendido tem é o chamado direito de resposta. Direito de resposta. Direito de resposta. Esse direito de resposta ele vai ser proporcional ao agravo. Como assim, Fábio?
Se eu fui ofendido pelo jornal, eu tenho o direito de me defender por uma folha de jornal. Se eu fui ofendido pela televisão, eu tenho o direito de entrar com o direito de resposta para me defender pela televisão. Então, existe o ofendido, o chamado direito de resposta. Se ele foi atacado de uma forma, ele tem direito de contra-atacar, de se defender pela mesma forma. Esse ofendido, ele também vai ter o direito de indenização. Tá? Ele vai ter aqui o que a gente chama direito de indenização. Tá? Essa linha aqui não quis sair. Então, ele vai ter aqui o chamado direito de indenização. Direito de indenização. Essas indenizações que eu vou colocar aqui, tá? Essas indenizações, elas são acumuláveis, tá? Então, essas indenizações, elas são acumuláveis. Eu posso pedir as 3, posso pedir só uma. E aí eu posso pedir uma indenização por dano material, se eu perdi dinheiro, aquilo que me ofenderam fez eu perder dinheiro. Então, eu vou tentar recuperar o dinheiro que eu perdi. Dano moral, tá? Dano moral, eu internamente estou me ofenderam e eu moralmente, internamente, eu estou mal, eu estou depressivo. E eu posso pedir por isso, né? Por eu ter ficado depressivo. E eu posso pedir também um dano à minha imagem. Dano à imagem, né? Dano à imagem. Aquilo que me ofenderam causou uma mácula na minha imagem social, tá? Eu era visto pela sociedade de uma forma, e agora por aquela ofensa que eu recebi, estão me vendo de outra. Eu posso pedir as 3 indenizações. Eu posso pedir indenização moral, material e a imagem de uma pessoa que venha a me ofender, tá? Que venha a me ofender. Fábio, você está falando aqui que a pessoa ela tem um direito de ofender uma outra, tudinho. Esse direito de manifestação do pensamento, eu posso atacar, falar qualquer coisa. E aí é o seguinte, pessoal, nós já estudamos aqui, tá? Nós já estudamos aqui nos chamados que os direitos fundamentais, eles são relativos. Então, esse direito de nós expressarmos o nosso pensamento, existem limites. Então, existe aqui limitações. Existem limitações de coisas que eu não posso tocar, coisas que eu não posso, são assuntos que eu não posso falar. Esses assuntos, né, que eu não posso falar, estão dentro desses limites constitucionais. Vou até colocar aqui, ó, limites constitucionais. Um exemplo disso aqui é a parte criminosa. Eu não posso expressar o meu pensamento e cometer crimes ao mesmo tempo. Então, assim, existe um limite, né, a proibição, vedação da manifestação criminosa. Como assim criminosa, Fábio? Eu não posso manifestar crimes. Eu não posso pedir que sejam cometidos crimes na hora da minha manifestação. Eu não posso, na hora que eu for manifestar o meu pensamento, eu pedir também, né, a derrubada de instituições constitucionais. Então, ó, a chamada derrubada de instituições constitucionais. Gente, eu não posso pedir o fechamento do Congresso, eu não posso pedir, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, vamos tacar fogo no Supremo Tribunal Federal. Para pensar, eu não posso utilizar um direito que a Constituição está me dando, que é a manifestação do pensamento, para eu destruir coisas que a própria Constituição está criando. É a Constituição que cria o Congresso, o Supremo. Então eu não posso utilizar um direito da Constituição para querer destruir coisas que a própria Constituição está criando. Não faz sentido, né? Não faz sentido eu utilizar um direito para querer destruir algo que a Constituição está criando. Deu para entender isso aqui? Então, eu posso falar o que eu quiser, eu posso expressar o meu pensamento da forma que eu quiser, mas tem limites. Tá? Limites de manifestações criminosas, uma manifestação criminosa e a derrubada de instituições constitucionais eu não posso fazer.
tá? Essa parte de manifestação criminosa envolve até a parte de, por exemplo, nazismo. Eu não posso abrir uma live no Instagram, no YouTube e querer, né, falar bem do nazismo, trazer o nazismo de volta. Isso eu estou cometendo um crime. Existe lei, né, que proíbe esse tipo de manifestação, tá? Então, você está vendo aqui que existem limites. É um direito aqui constitucional que temos limites. Um outro ponto que muita gente, né, me pergunta, Fábio, essa parte de manifestação criminosa, envolve também, por exemplo, esse tipo de ato aqui que eu vou trazer aqui para vocês? Olha, tem um tipo de manifestação que acontece, vou até colocar aqui pra gente, né? Tá? Que vocês vai já cair uma ficha aqui. Fábio, eu posso ir para uma manifestação, pedir a liberação, a liberação da maconha? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui da... Cadê? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Pronto, salvando aqui. Vou pegar aqui uma foto aqui. Tá aqui uma imagem. Tá aqui, ó. Pegando aqui uma imagem. Pronto, né? Olha só aqui. Vamos pedir aqui uma... Cadê? Tá aqui, né? Será que eu posso ir para uma manifestação e pedir a liberação da maconha? O que vocês acham, né? Fábio, será que eu posso? Olha só essa marcha da maconha aqui, tá? Aqui é a marcha da maconha. Marcha da maconha. Olha só a quantidade de maconheiro, né, gente? A marcha da maconha, ela pede, né, a descriminalização da maconha, né? Ela pede a liberação da maconha. E aí, o Supremo teve que se manifestar sobre a constitucionalidade desse tipo de manifestação. E ele falou, olha, esse tipo de manifestação está dentro da manifestação do pensamento, da expressão do pensamento das pessoas. As pessoas podem sim fazer esse tipo de manifestação. Isso não viola a Constituição, desde que preencha 3 requisitos. Uma marcha dessa aqui não pode ter proibido a maconha. Proibido a maconha. Não pode ter, por exemplo, uma marcha como essa, não pode ter a maconha, venda, distribuição, porque senão vai estar acontecendo o tráfico de drogas. Então não pode ter a maconha, tá? Uma outra coisa nesse tipo de manifestação, né, é proibido, né, crianças, tá? Adolescente, aquela coisa toda. Tá? Que pode caracterizar ali uma corrupção de menores. Então, crianças, adolescentes, isso também não é permitido. E aí que vem um terceiro caso que é muito fácil isso aqui, né? Muito fácil. Não pode ter, é proibido palavras de incentivo ao uso. Incentivo ao uso. Não é para as pessoas irem para a rua gritar assim, fuma maconha, não. É para pedir a liberação da maconha. Vamos, descriminaliza a maconha, libera a maconha para que não seja mais crime. É isso que é para ser gritado numa marcha como essa, né? Então não pode ter maconha. Teve um aluno que uma vez falou assim, professor, eu já fui numa marcha como essa, a gente não leva maconha. Eu falei, que legal, né? Aí a gente já leva a maconha dentro do pulmão. A gente fuma em casa, né? E aí vai tudo maconhado aí pra essa marcha aí da maconha. Ai, meu Deus do céu, né? Então, não pode ter crianças, né? Adolescentes, e não pode ter palavra de incentivo ao uso. Fora esses 3 casos, fazer uma marcha como essa aqui, ela é constitucional, né? Mas como é que fiscaliza isso? Não é o caso. Você só vai anota isso, que a marcha da maconha, ela é constitucional e ela faz parte da manifestação da expressão do pensamento. Temos agora um outro ponto dentro dessa manifestação do pensamento que diz respeito às chamadas biografias não autorizadas. Como assim biografia não autorizada, professor? É o seguinte,
É o caso do Supremo Tribunal Federal, tá? Do Supremo Tribunal Federal. O Roberto Carlos, né, o cantor Roberto Carlos, ele tinha várias biografias que estavam para ser publicadas, para serem vendidas em livrarias, tá? Mas eram biografias não autorizadas. Ou seja, o Roberto Carlos não autorizava que falassem em livros sobre a vida dele, né? Sobre a vida dele. E aí isso foi bater lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal falou o seguinte: olha, Roberto, eu não posso impedir as pessoas de falarem da sua vida. Até porque as pessoas que vão falar da tua vida, elas podem criar um outro Roberto da cabeça delas, que não tem nada a ver com você, e contar uma história. E contar uma história do Roberto Carlos da cabeça delas. Então, o STF liberou biografias não autorizadas. Então, biografias sem autorização do biografado são permitidas, pois traduzem a liberdade de manifestação do pensamento. Deu para entender isso aqui? Então, essas biografias do Roberto Carlos sem autorização dele, você vai ver um trechozinho já no início dizendo assim, olha, tais fatos podem não corresponder com a realidade, tá? O Roberto Carlos que estamos falando aqui não corresponde ao Roberto Carlos da atualidade, da realidade, né? Então, das histórias dessas biografias, a gente não sabe se é verdade, porque não tem autorização, tá? Temos até uma questão aqui, caiu bem assim, ó. Olha essa questão aqui, gente, olha essa questão aqui, tá? A questão falou exatamente o seguinte, tá? João, famoso músico brasileiro, com décadas de carreira, tomou conhecimento pela imprensa de que sua biografia fora concluída por Maria, estando com o lançamento marcado para o final do mês. Embora tenha sido procurado por Maria em diversas ocasiões, sempre se negara a atendê-la, tendo imaginado que com esse proceder impediria o avanço do projeto, já que não autorizara. Então ele não atendia a Maria, porque ele achava que se a Maria não tivesse autorização, a biografia não ia ser publicada. Transtornado com a possibilidade de ter sua vida defasada, né, principalmente a partir de uma visão de um terceiro que não a sua, constou um advogado a respeito da compatibilidade da conduta de Maria com a ordem constitucional. Então, vocês entenderam? Ele ficou preocupado, né, que a Maria ia publicar uma biografia dele, e aí o João procurou um advogado. Que o advogado respondeu corretamente que a conduta de Maria no texto descrito era, gente, a conduta de Maria é lícita, então onde tem ilícita está errado, tá? Lícita, já que os direitos fundamentais de João não podem obstar, não podem impedir o exercício dos direitos de Maria. Não, tem nada a ver isso aqui, tá? E aí nós temos a resposta que é a que a gente realmente tem que entender. Essa biografia tem a ver com a liberdade de expressão do pensamento. É lícita, estando albergada, estando protegida, né, esse direito da Maria, pela liberdade da Maria de pensamento e de expressão. Resposta letra B. Outro ponto aqui, dessa liberdade de manifestação do pensamento, tá, diz respeito à parte de denúncias anônimas. Nós vimos ainda há pouco que é nosso direito falar o que nós quisermos falar, escrever, né, gesticular, mas o que é proibido mesmo, é a vedação ao anonimato. Mas, Fábio, é possível ter denúncia anônima em casos policiais, por exemplo? E aí você vai anotar exatamente o seguinte: denúncia anônima, por si só, não pode gerar uma abertura automática
de inquérito policial, que é um procedimento policial, né? De inquérito policial. Então, só de receber uma denúncia anônima, recebi uma denúncia anônima de uma pessoa X, recebi uma denúncia anônima de uma casa Y. Só de receber essa denúncia, eu, delegado, não vou instaurar o inquérito policial. Então, a denúncia anônima, sozinha, ela não pode abrir o inquérito policial, tá? Mas pode gerar uma investigação. E aí, dessa investigação, né, vai gerar o inquérito, pode gerar o inquérito. Então, o procedimento, ele seria assim, ó, o procedimento seria assim. Vem aqui a denúncia, temos aqui a denúncia anônima, correto? Temos aqui a denúncia anônima. Dessa denúncia anônima, vai para a polícia, né, faz uma denúncia anônima para a polícia ela vai abrir uma singela investigação, ela vai abrir uma investigação. Se dessa investigação vier provas que confirmam a existência de um crime, aí sim a polícia vai poder abrir um inquérito policial, tá? O inquérito policial. Mas só nesse caso. Fábio, se da investigação não gerar provas, não tiver provas, aí a polícia não pode abrir o inquérito policial. Ela só pode abrir o inquérito policial se tiver uma investigação e tiver provas dessa investigação, que aquele crime da denúncia anônima realmente está acontecendo. Deu para entender isso aqui, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Então essa aqui é a parte aqui de denúncia anônima. E agora nós vamos falar da parte que estamos falando aqui da liberdade de pensamento, né? O meu direito de falar, de escrever, de gesticular, tá? É vedado anonimato. Se eu expressar meu pensamento e eu ofender alguém, eu vou ter um direito de resposta, né? Vou ter que sofrer um direito de resposta e eu vou ter uma indenização por dano material, moral à imagem. Um outro caso também que a gente viu aqui, a parte da biografia não autorizada, que é permitido, né? E a parte aqui das denúncias anônimas. Agora, nós vamos falar da liberdade de informação pela imprensa. Será que a imprensa ela pode falar o que ela quiser? Ela pode, como eu posso dizer assim, ela pode pegar e trazer qualquer matéria? E aí isso aqui está o seguinte, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado, protegido, tá? A imprensa tem esse direito aqui, ó, resguardado. Você vai anotar aqui, ó, protegido, proteção do sigilo da fonte. Então, a imprensa, não só veículos de imprensa, mas qualquer pessoa que trabalha com informação, ela não é obrigada a dizer de onde veio a informação que ela está divulgando. Tá? Ela não é obrigada. Então, quando esse sigilo da fonte aqui é necessário ao exercício profissional, o profissional da imprensa ele não é obrigado a dizer de onde que ele conseguiu aquela informação. E aí temos aqui, inclusive, o artigo 220 aqui da Constituição, que ele fala o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Então não pode vir uma lei, é proibido vir uma lei trazendo restrição para a imprensa. Em qualquer veículo de comunicação social, observado os artigos, o artigo 5º e os incisos que nós estamos estudando aqui. É vedado, né, proibido qualquer forma de censura de natureza política, ideológica ou artística. Vamos macetear tudo isso aqui para ficar legal? Tá? Vamos macetear da seguinte forma, tá? A gente vai macetear aqui da seguinte forma. Então, a gente está falando aqui da liberdade de informação pela imprensa. Liberdade de informação pela imprensa. Tá? A imprensa ela tem o direito de informar.
proibido. O direito de informar, para colocar isso aqui, né? Onde ela tem protegido, ela tem a proteção do sigilo da o quê? Da fonte, de onde que ela conseguiu aquela informação, tá? A imprensa, né, é vedado qualquer tipo de censura ou licença. Então, eu sou da imprensa e eu tenho um vídeo de um prefeito recebendo propina. Rapaz, se eu quiser publicar aquele vídeo, eu, profissional da imprensa, ninguém pode me impedir. Tá? Ninguém pode me impedir. E ninguém pode me obrigar a dizer de onde que eu consegui aquele vídeo do prefeito. Então, a imprensa, ela não tem mais censura e licença. Antigamente, na época da ditadura, para a imprensa divulgar uma reportagem, ela tinha que ter autorização, ela tinha que ter licença dos militares, por exemplo. Tá? Hoje não tem isso. A imprensa ela vai divulgar as informações do jeito que ela quiser. Tá? Ela vai lá e divulga. Não precisa pedir licença de ninguém. Tá? Não precisa impedir licença de ninguém. Agora, o que eu queria de vocês é que vocês entendessem. A gente acabou de falar ainda há pouco da parte da limitação da manifestação do pensamento. A imprensa, ela também tem, você vai anotar aí, a imprensa também tem o que a gente anotou na parte de manifestação lá do pensamento. Ela tem limites constitucionais. Fábio, a imprensa ela pode divulgar qualquer coisa, o que ela quiser? Preste atenção. Toda hora aqui eu vou estar alertando você sobre isso. Aqui na minha disciplina Direito Constitucional, não temos direitos absolutos. Então, quando eu falo que a imprensa tem direito à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional, dá a ideia que ela pode divulgar qualquer coisa, qualquer situação ela pode sair num blog, pode sair num site, pode sair numa revista, e na realidade não é assim. Na realidade existem exceções. Por exemplo, as exceções envolvem, né, o que é exatamente isso que você vai anotar, a imprensa ela não pode entrar, existe a proibição de veiculação, tá? De situações envolvendo a intimidade, a vida privada e a honra, tá? A honra de pessoa e até a imagem de pessoa. Então, de pessoa. A imprensa, ela pode divulgar situações, por exemplo, de um prefeito. O prefeito está cometendo corrupção. Isso aí está tranquilo. Agora, se aquele prefeito está com uma amante e a imprensa divulga isso, a imprensa pode sim, né, ser responsabilizada. Ela pode levar ter um pedido de indenização, pode ter a retirada do ar daquela reportagem. Se envolve a intimidade, se envolve coisas da vida privada da pessoa. Ela pode divulgar atos públicos do prefeito, do governador, mas a vida privada ela já não pode. Isso é um limite que ela não pode adentrar. Eu trago aqui alguns casos, né? Trago alguns casos. Por exemplo, temos um caso aqui que é da Daniela Sicarelli. A Daniela Sicarelli, ela foi flagrada, não sei se vocês lembram isso, alguns anos atrás, ela tendo um vídeo numa praia, ela transando com o namorado na praia. Tá? Ela transando com o namorado na praia. Uma pessoa, né, filmou aquilo ali e publicou no YouTube. Ah, Fábio, tem vida privada numa praia? Tem. Tem. Vida privada, intimidade, é em qualquer lugar, não é só dentro da tua casa. Se eu publico uma foto tua sem a tua autorização, eu estou violando a tua imagem. Eu estou utilizando a tua imagem sem a tua autorização. Então, ela entrou com um pedido no YouTube para retirar o vídeo do ar. O YouTube disse que não tiraria. E aí ela entrou via judicial. E o juiz, né, deu algumas horas
para o YouTube retirar os vídeos da Daniela Sicarelli do ar. Caso contrário, o YouTube sairia do ar em todo o Brasil, tá? E aí o YouTube, lógico, né, respeitou a ordem judicial, tá? Respeitou a ordem judicial. Teve o caso também da Carolina Dickmann, né, que gerou até a lei Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann vazou umas fotos dela nua, né, o celular dela foi hackeado, aquela coisa toda, e as fotos dela caíram em tudo que é blog, né? Aí ela entrou com ações judiciais para retirar essas fotos de circulação, retirar as fotos do ar, e aí ela realmente também ganhou indenização. Temos também o caso da Xuxa, né? A Xuxa fez um vídeo no passado, né? Chamado, parece, Amor Proibido, onde no vídeo parece que ela tem uma relação com uma criança, uma relação sexual com uma criança. E hoje, qualquer pessoa que postar alguma coisa desse vídeo, que falar alguma coisa desse vídeo, é processado pela Xuxa, né? Teve até um canal de televisão que estava falando de pedofilia e tal, e citou o vídeo da Xuxa. Esse canal aí teve que pagar uma bolada aí para a Xuxa só por ter citado ela. Então, a imprensa, ela pode informar, ela pode fazer o que ela quiser, mas desde que não entre na parte que a gente fala aqui, na parte de vida privada e também a intimidade. Minha gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse bloco, tá? Um bloco muito importante. Esse bloco aqui de manifestação do pensamento está muito, muito, muito na moda, tá? Tá muito na moda. E eu quero muito que você pegue esse bloco aqui e dê uma boa estudada nele, porque eu tenho certeza que muita coisa daqui vai ser cobrado na tua prova. Te vejo no nosso próximo bloco. Tchau, minha gente!